Edição e a confusão crônica. Recentemente, um meio de comunicação sionista publicou um artigo sobre as ameaças de Donald Trump contra o Irã, no qual afirmava: o maior erro de Washington é não compreender a estrutura e a natureza do poder no Irã, e isso constitui o principal obstáculo no processo de negociações. Essa mesma ideia foi expressa de outra forma por Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump. Em entrevista à Fox News, Witkoff falou sobre a frustração e a surpresa de Trump diante da recusa do Irã em se render às ameaças e à demonstração de poder dos Estados Unidos. Essa surpresa e perplexidade revelam que o presidente americano supõe que o Irã se comporte como alguns países fracos e dependentes do sistema internacional, que recuam diante de qualquer ameaça ou promessa e abandonam os seus interesses. Os dirigentes dos Estados Unidos baseiam a sua atuação na premissa de que qualquer país, diante da combinação de ameaça militar e pressão econômica, cedo ou tarde recua. O envio de porta-aviões, caças avançados e o endurecimento das sanções visavam colocar o Irã em uma posição estável e forçar Teherã a aceitar exigências unilaterais. Os meios de comunicação ocidentais também falam constantemente de caos ou impasse no Irã, procurando construir a imagem de que Teherã, sob pressão, não teria outra opção senão recuar, e chegam a utilizar o termo vertigem estratégica para descrevê-lo. No entanto, agora são os próprios americanos que admitem não terem obtido qualquer resultado e que são eles que enfrentam a confusão. Quando o presidente dos Estados Unidos, munido de todo esse arsenal de poder, se pergunta por que a outra parte não cedeu, isso significa que a equação que ele tinha em mente desmoronou. O principal problema de Washington reside justamente nessa visão simplista. Trump, com sua mentalidade transacional, acredita que tudo pode ser comprado. Dentro dessa lógica, a pressão deveria necessariamente levar à rendição. Contudo, o Irã demonstrou, ao longo das últimas 4 décadas, que não toma decisões estratégicas com base no medo ou em incentivos. A estrutura política e de segurança do país vinculou a sua identidade ao conceito de resistência, e ceder à pressão externa é visto como sinal de fraqueza. É exatamente essa lógica que esvazia, por dentro, a política de pressão. Nesse contexto, a revista The Atlantic também destacou recentemente, em uma análise: Trump não consegue entender por que a pressão e as ameaças não forçam o líder iraniano a recuar. Na visão de Trump, toda pessoa tem um ponto de ruptura, e toda nação pode ser levada à mesa de negociações por meio de uma combinação de ameaças e concessões. Mas essa análise confronta-se com uma realidade com a qual não é compatível. A concentração de equipamentos militares dos Estados Unidos na região foi realizada com o objetivo de intimidar e forçar a rendição do Irã, mas o resultado não correspondeu às previsões da Casa Branca. A realidade é que a vertigem estratégica formou-se em Washington, onde os formuladores de políticas ainda se recusam a aceitar que o poder do Irã não se limita à capacidade militar, mas está enraizado na combinação de vontade política, coesão interna e longa experiência no enfrentamento de pressões externas. Nos últimos anos, o Irã enfrentou as sanções e ameaças mais severas sem se enfraquecer e sem negociar seus princípios. Nem mesmo o planejamento e execução de um complexo golpe em dezembro conseguiram levar os Estados Unidos aos seus objetivos sinistros no país. Essa firmeza e consistência comportamental tornaram-se agora um enigma para a Casa Branca. Trump, que acreditava poder obter rapidamente o resultado desejado por meio do aumento da pressão, confronta-se hoje com uma realidade que não se encaixa no seu quadro mental. A sua curiosidade, na verdade, reflete o espanto diante da ineficácia de instrumentos que ele considerava insuperáveis. A questão central é o erro de cálculo dos Estados Unidos. Enquanto Washington não aceitar que o Irã não pode ser forçado à rendição por meio de ameaças e intimidação, essa vertigem estratégica continuará e levará a decisões equivocadas. O Irã segue o seu caminho com base nos seus próprios interesses e políticas independentes, e a experiência tem demonstrado que a pressão, em vez de alterar esse caminho, contribuiu para consolidá-lo. Agora, cabe à Casa Branca escolher entre a continuidade de uma pressão infrutífera ou a revisão da sua própria abordagem.